Olá a todos, meu nome é Tamires, eu também faço parte do núcleo de formação e eu vou apresentar aqui para vocês os formulários do Mapão para este ano de 2020. Então vamos começar com o ensino fundamental. Essa é a tela, ela vai aparecer primeiro no primeiro bimestre. Aqui embaixo vocês podem ver que vai aparecer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto bimestre e o final. No primeiro bimestre, primeira coisa que nós vamos preencher, e isso vale para o segundo, terceiro e quarto, o nome da escola, que está aqui, EMEB, preencher corretamente o nome completo da escola. O nome da professora, o segmento, esse aqui é um formulário tanto para ensino fundamental quanto para EJA, então aqui no segmento vai estar ensino fundamental e tem uma setinha aqui para selecionar EJA, caso assim o for. Então, tem tanto para EJA quanto ensino fundamental. Aqui é o campo para colocar o ano ou o termo, se for EJA, e a turma, exemplo, primeiro B. Seria um ano, ou termo 1A. E o período, se é manhã, tarde, vespertino, como assim for. Assim que preencheu este cabeçalho, nós temos que preencher aqui os dias dados de aula. Então, são previstos 50 dias, nós temos que preencher quantos dias foram efetivamente dados. Então, suponhamos que seja 50. Tá vendo que a planilha ela já calcula o número de horas dadas e o número de horas previstas. No caso, são 50. Se porventura eu tiver dado 49, ela calcula as horas automaticamente. Então, o único lugar aqui embaixo que eu vou preencher é este campo em amarelo. Agora, aqui na tabela, nós vamos preencher apenas no primeiro bimestre o nome dos alunos, que nós podemos copiar da lista piloto. Então, um exemplo, vou colocar meu nome aqui. Só no primeiro bimestre eu vou colocar, porque a partir do segundo bimestre, a planilha já pega a informação lá do primeiro. Então, eu não preciso preencher nos próximos bimestres o nome dos alunos, e nem no conceito final, por exemplo. Vou colocar só as letras aqui para vocês verem. Tá vendo? Ó, segundo bimestre preenche tudo, terceiro bimestre preenche, quarto e final. Vou voltar para o primeiro. A frequência dos alunos, elas só vão ser calculadas a partir do momento que se tem o nome deles. Se você não preencher o nome dos alunos, ó, todo o cálculo some. Então, após eu ter inserido da minha lista piloto o nome dos alunos no primeiro bimestre, eu vou lançar a nota deles, o conceito. Suponhamos que tenha sido essas as notas deles, né, em português, matemática, história, geografia e assim por diante. Aqui nós temos estas siglas. Cada sigla dessa está com a descrição aqui no quadrinho de legendas ao final do documento. Então, na primeira coluna, AD, ausência em dias. Na segunda coluna, AH, ausência em horas. ACD, ausência compensadas em dias. ACH, ausências compensadas em horas. Aqui é a frequência, que sai em porcentagem. Depois nós temos APD, que é ausências pendentes do bimestre anterior. Neste primeiro bimestre, elas vão ficar todas em 0, mas a partir do segundo bimestre, a planilha já vai retroalimentando. CAD, que é a última coluna, saldo de ausências a compensar no bimestre posterior. Então, como vai funcionar? Após eu ter preenchido o cabeçalho, colocado o número de aulas que eu efetivamente dei e preenchido o nome dos alunos, eu vou colocar a nota deles
e vou colocar as faltas que eles tiveram no bimestre. Então, suponhamos que eu tenha tido 10 faltas. A planilha já calcula a quantidade de horas que essas 10 faltas representam, que no caso aqui são 40 horas. Dentro destas 10 faltas, eu não preciso compensar nenhuma, porque aqui está me dando uma frequência de 80%. Porém, se o aluno quiser ou se a professora quiser dar alguma atividade complementar, suponhamos que ela deu 2 atividades. A frequência ela sobe para 84%, porque subtraiu das ausências as 2 compensações que teve, mas não calcula nada de saldo a compensar, porque não precisava compensar essas faltas, é só se o professor quiser. Porém, se eu tive 12 faltas, eu também não preciso compensar nada, mas a partir de 12 faltas, se eu tiver 13 faltas, a planilha já vai me dar aqui em saldo a compensar uma falta. E aqui está em dias, saldo a compensar em dias. Então, eu sei que esse meu aluno, ele precisa compensar um dia de falta. Então, a planilha vai calcular para mim o total de ausências em dias, o total de ausências em horas, o total de ausências compensadas em dias e o total de ausências compensadas em horas, bem como a frequência total do ano. A única coisa que eu vou ter que preencher aqui, já que isso tudo vem automático, é o resultado final. O resultado final, ele está aqui, ó, em setas. Ele vai poder uma caixa de seleção, assim como no mapão anterior. Então, eu posso selecionar ele como promovido pelo conselho, retido frequência, retido por rendimento, e aqui são as 3 novas, né? As 3 menções novas, que é se o aluno foi transferido, remanejado ou evadido. Após isso, a segunda página do mapão, desde o primeiro bimestre, tem o verso, que está aqui do lado. Aqui é totalmente preenchível. Então, vocês vão preencher o nome da escola, o dia que está ocorrendo, realizou-se nessa unidade escolar a reunião de conselho de classe ano e termo do primeiro bimestre de 2020, conforme previsto em calendário escolar. Então, aqui é só preencher a ata. Preencher os quadradinhos de matriculado, abandono, transferido, frequente, os alunos que estão na fase pré-silábica, silábica sem valor, silábico com valor, silábico alfabético, alfabético e ortográfico, bem como o nível de textual e o nível de leitura dos alunos. Aqui continua para escrever as dificuldades encontradas na turma, as intervenções que foram propostas e a assinatura dos conselheiros. Essa parte aqui não mudou. Então, todos os bimestres têm o verso da página, assim como no final também tem um verso. Esta, então, é o mapão do fundamental.